Olá, gente. Vamos então recomeçar o nosso curso, né? Mas a nossa disciplina agora vai se chamar Tópicos Especiais em Semiologia Veterinária. Isso vocês devem saber por quê? Porque nós tivemos que dividir a disciplina em duas partes. Uma teórica, com uma parte demonstrativa das práticas, e assim que houver o retorno às atividades presenciais, nós vamos dar a parte prática a vocês. Então, a nossa disciplina agora mesmo, o conteúdo será o mesmo, vai se chamar Tópicos Especiais em Semiologia Veterinária, a mesma coisa de propedêutica clínica. Então, vamos lá. Na introdução ao estudo da semiologia veterinária, é muito importante que nós aprendamos e mesmo relembremos alguns conceitos. Esse termo semiologia, isso vem de onde? Isso vem do grego semeion, que quer dizer sintoma. A semiologia é parte da patologia, né, e ela visa pesquisar e interpretar os sintomas, com a finalidade de formar uma base para se estabelecer o diagnóstico e, com isso, deduzir o prognóstico. A semiologia, então, é subdividida em semiotécnica, em propedêutica clínica e em semiogênese. A semiogênese, ela explica o mecanismo de formação dos sintomas, né? E a propedêutica clínica é a parte da semiologia que nos ensina a agrupar e a interpretar os sintomas. Com qual finalidade? Para se formar uma base para se estabelecer o diagnóstico e se deduzir o prognóstico. Quer dizer, propedêutica e semiologia se confundem muito por conta da definição ser muito parecida, porque, obviamente, a propedêutica vem da semiologia, é uma parte da semiologia, mas semiologia é uma parte da patologia. Tá certo? Por isso que em muitas escolas o termo propedêutica clínica não é utilizado, e sim o termo semiologia, que é muito mais amplo, como a gente vai poder ver aqui à frente, do que propedêutica clínica. E a terceira parte é a semiotécnica. E o que a semiotécnica nos faz, nos dá? Ela nos ensina a examinar o paciente. São as técnicas de exame semiológico. Ela também é dividida em semiotécnica física, em semiotécnica funcional e em semiotécnica experimental. A semiotécnica física, né, ela lança a mão de métodos físicos. Né? Quais são esses métodos físicos de exame clínico? Ou métodos gerais de exploração clínica? É a inspeção, a palpação, a percussão, a auscultação e a olfação. Ok? Já a semiotécnica funcional, ela lança a mão de métodos que avaliam as funções orgânicas e suas alterações. Como, por exemplo, nós podemos citar aí a eletrocardiografia, o eletrocardiograma e o eletroencefalograma, por exemplo. Temos outras provas também, como a ventigrafia, cuja finalidade é avaliar a função respiratória do animal, que é muito aplicada em cavalos de corrida, por exemplo, né, que é fundamental o animal ter uma boa atividade respiratória, uma boa função respiratória, porque é um exercício extremamente aeróbico
e existe uma grande necessidade da respiração estar 100% para que o animal possa atingir o máximo de performance que ele vai ser necessária para ele numa corrida. E por último, nós temos a semiotécnica experimental, que é a parte de diagnóstico que lança a mão de métodos experimentais, como, por exemplo, as inoculações diagnósticas. Antigamente, por exemplo, se usava muito a inoculação intraperitoneal de urina em camundongos, quando se suspeitava que o animal estava com leptospirose. Então pegava a urina do animal suspeito, se inoculava em camundongos e esses camundongos reproduziam a enfermidade. A própria prova biológica para diagnóstico de raiva é uma prova que está relacionada com a semiotécnica experimental. Bom, dando sequência, os métodos gerais de exploração clínica, eles são os mesmos que compõem a semiotécnica física. Isto é, inspeção, palpação, percussão, auscultação e olfação. Quase todos esses métodos podem ser feitos, de maneira direta, imediata ou desarmada, isso é, sem auxílio de instrumentos. Ou então, serem feitos de forma indireta, mediata ou armada, quer dizer, com o auxílio de instrumentos. O único que nós podemos realizar apenas de forma direta é a olfação. Ok? Bom, então vamos à inspeção. A inspeção é o ato de você observar o paciente. Quer dizer, você vai se colocar a uma distância razoável, que você consiga visualizar o animal inteiro e vai observar o animal à procura de algum sintoma, algum sinal de alteração nesse animal. Bom, a inspeção também ela pode ser feita de forma indireta quando você usa algum instrumento para te auxiliar. Quer dizer, quando você pega uma lupa e observa uma lesão da pele do animal, você está fazendo uma inspeção indireta. Quando você pega um oftalmoscópio para fazer o exame da parte interna e mesmo externa do olho, você também está fazendo uma inspeção indireta. Da mesma forma, com o otoscópio, um espéculo, você está sempre fazendo uma inspeção, você está utilizando um instrumento para te facilitar a visualização, de uma estrutura do corpo do animal. A palpação, nós vamos também poder fazê-la de forma direta e de forma indireta. Direta é quando eu coloco as minhas mãos no paciente. E o que eu vou estar sentindo diretamente com as minhas mãos? Eu vou estar avaliando a temperatura da pele, eu vou estar avaliando a consistência, eu vou estar avaliando se quando eu toco o animal reage com dor, quer dizer, a sensibilidade. Eu vou estar avaliando se a mobilidade dessa pele, por exemplo, quando eu toco para verificar a elasticidade dessa pele. Tá certo? Quer dizer, eu não estou usando nenhum instrumento. Mas quando eu pego, por exemplo, eu tenho um orifício na pele, eu tenho uma lesão, o animal tem uma lesão e eu quero avaliar a profundidade dessa lesão. Eu posso pegar uma sonda e colocar, nesse orifício e avaliar esses parâmetros que eu acabei de falar agora. Então eu estou fazendo aí nesse caso uma palpação indireta, da mesma forma quando eu passo uma sonda na uretra do animal,
né? Quando eu passo até quando eu uso, por exemplo, vou fazer uma endoscopia no esôfago de um paciente, né? Você, além de estar fazendo você também está fazendo uma inspeção indireta com o instrumento, né? Mas você também está verificando se quando você passa aquela sonda, se tem alguma obstrução, você vai sentir que o aparelho está com dificuldade de passar no esôfago do animal, você vai verificar se tem dor, né, que o animal pode reagir, né, mas outros parâmetros você não avalia, como por exemplo, né, a, a, a consistência, a temperatura, a gente não consegue avaliar, ok? Bom, o próximo parâmetro é a percussão. E esse nós precisamos também entender alguns aspectos da percussão. Né? Existe uma certa divergência entre as escolas, entre os autores com relação à percussão. Por exemplo, na percussão direta, né, tem autor que diz que quando você utiliza apenas um dedo para fazer a percussão diretamente no corpo do animal, é a inspeção direta. Mas quando você usa um dedo batendo em cima do outro, né, seria uma inspeção indireta, porque eu não estou batendo com o dedo diretamente. Mas esse tipo de percussão é chamada de percussão digito-digital. Né? Mas tem autor que entende que a percussão digital ela não utiliza instrumentos, então ela seria uma percussão direta, tá certo? Bom, e essa percussão, deixa eu já adiantar para vocês, essa percussão digito-digital, ela é muito utilizada em pequenos animais. Em grandes animais nós vamos usar um outro tipo de percussão, que é a percussão martelo-plessimétrica, onde eu uso um martelo para fazer a percussão e um plexímetro, onde eu bato com o martelo em cima do plexímetro, que fica em contato com a pele do animal, e eu produzo um som. E quando eu uso o plexímetro para isso, há uma amplificação sonora, também conhecida como reverberação. Não se preocupem com, com a demonstração dessas técnicas, porque eu vou ainda fazer vídeo mostrando os tipos de martelos para vocês, fazendo a percussão, né, os diferentes tipos de percussão, no caso do bovino, e as professoras vão fazer isso também, tanto no cavalo quanto no cão. Bom, e vamos à auscultação. Atualmente, a auscultação que é feita nos animais é apenas do tipo indireto, né? Imediato ou armada. Essa auscultação, ela para realizar essa auscultação, nós vamos lançar mão dos estetoscópios, né? E nós vamos lançar mão também dos fonendoscópios, são outros tipos de estetoscópios, tá certo? Então nós temos o estetoscópio duplo, o estetoscópio simples, o estetoscópio com diafragma e campânula. Vocês também terão vídeos sobre esses materiais. E o fonendoscópio de Goetze. Nós também vamos mostrar a vocês todo esse material para que vocês, quando chegar na parte prática presencial, vocês consigam identificar esses materiais. Antigamente, só para vocês terem uma ideia, começo do século passado, mais ou menos, né, se usava ainda bastante a auscultação direta. E como é que era feito isso? Isso era feito principalmente nos grandes animais, por conta das dimensões do pulmão desses animais, e
o veterinário se colocava ao lado do animal, botava uma toalha cobrindo o tórax do animal e encostava a orelha dele no tórax e fazia a auscultação. Tá certo? Com a chegada dos estetoscópios, isso melhorou sensivelmente a auscultação, se consegue ouvir os sons, né, normais e anormais nos órgãos que fazem a produção de sons, como coração, pulmão, os intestinos, tá certo? E mesmo alguns que normalmente não produzem sons, nós podemos utilizar o estetoscópio também para produzir alguns tipos de sons, principalmente sons anormais. Bom, e por último, a olfação. A olfação, nós vamos fazê-la, não existe maneira de fazer, pelo menos clinicamente, uma olfação indireta. Nós temos que usar as narinas, não tem jeito. Então nós vamos chegar próximo ao animal, né, tentar mover o ar em direção às nossas narinas com as mãos, para que possamos sentir os tipos de odores, odor pútrido, odor fétido, ok? Os odores, principalmente os odores anormais, odor amoniacal, nós temos vários tipos de odores que nós podemos observar, né, verificar nos animais e que muitas das vezes estão relacionados a enfermidades. Bom, dando sequência, nós vamos, né, falar dos os métodos auxiliares. Nós vamos lançar mão deles quando, através dos métodos gerais de exploração clínica, isso é, inspeção, palpação, percussão, auscultação e olfação, nós não consigamos estabelecer um diagnóstico. Bom, então, o primeiro deles é a punção. A punção é quando nós vamos retirar de uma determinada cavidade, né, seja, por exemplo, uma cavidade cística na pele, cavidade abdominal, um líquido, para verificarmos a sua natureza. Né? Então, nós vamos avaliar a sua condição química, física, bacteriológica, né, para avaliarmos, né, a natureza do material que tem ali. Então você vai utilizar normalmente uma agulha com calibre um pouco mais grosso e verificar se ele tem sangue, se ele tem pus, né, se esse material é um exudato ou um transudato, quer dizer, um material contaminado ou não contaminado. Ok? Esses materiais puncionados, inclusive, nós podemos submetê-los a exames laboratoriais, né? Como, por exemplo, exames citológicos na patologia clínica, né? Podemos também lançar mão de coleta de sangue para fazermos o hemograma do paciente, fazermos cultura e antibiograma dentro da microbiologia. Nos exames de imagem, eles vão nos ajudar também para verificarmos as partes internas, principalmente dos animais, em partes que nós não temos muito acesso pelos métodos gerais, principalmente pela palpação e percussão. Então, nós vamos fazer o raio-x, a radiografia, a tomografia, a ressonância magnética, a ultrassonografia e mesmo a endoscopia. A biópsia vai ser quando nós verificarmos massas, principalmente com suspeitas de tumorações, né? Então nós vamos tirar fragmentos ou toda a massa, se possível, né, para verificarmos que tipo de alteração nós temos ali, que tipos celulares estão presentes naquele material. E a biópsia pode ser do tipo incisional, quando eu tiro um fragmento, pode ser do tipo excisional, quando eu tiro todo o tecido afetado, ou pode ser do tipo aspirativa, quando eu introduzo uma agulha acoplada numa seringa e eu faço a aspiração daquele material. E por último, as inoculações diagnósticas. E um exemplo clássico disso é a tuberculinização.
quando nós pegamos uma tuberculina, inoculamos na pele de um animal, isso é muito utilizado nos bovinos, para diagnóstico da tuberculose, e depois de 72 horas você avalia, mede essa pele, você mediu a pele antes da aplicação, mediu a pele depois da aplicação, né, e você mede depois para verificar a diferença, se houve uma diferença significativa nessa espessura da pele. E aí você estabelece o diagnóstico, se é positivo ou não para tuberculose. Bom, agora tratar de dois conceitos. Conceito de saúde, conceito de doença. O que vem a ser saúde? A saúde é quando as funções orgânicas se encontram em harmonia, em equilíbrio. E doença é justamente quando ocorre um desequilíbrio nessas funções. E existe uma série de conceitos que estão relacionados à doença. Nós temos o sintoma, que é a manifestação clínica da doença. Nós temos o sinal clínico, né, que alguns entendem que o sinal clínico é a mesma coisa que o sintoma, ou bastante parecido, né, mas outros entendem que o sinal clínico é a interpretação do sintoma. Quer dizer, quando esse sintoma ele passa a ter um significado próprio. Por exemplo, se vocês forem procurar na literatura, existe um sinal chamado de sinal de Masagari. Esse sinal de Masagari já foi observado em cavalos e tem relação com os problemas respiratórios, alguns problemas respiratórios que o cavalo pode sofrer, né? Como, por exemplo, na APOC, na afecção pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC. Né? Então, quando isso ocorre, nós temos uma ingurgitação da veia torácica externa. Essa veia torácica externa, ela fica na altura do olecranon do cavalo, ela passa, né, transversalmente, né, paralela ao solo, e aí você vê essa veia torácica externa, também chamada de veia da espora, né, se observa essa veia ingurgitada. E quando essa veia se ingurgita, né, se dá o nome de sinal de Masagari. E síndrome? A síndrome é um conjunto de sintomas que é produzido pelo mesmo mecanismo fisiopatológico que se repete em várias enfermidades, independente da sua etiologia. Por exemplo, síndrome cólica nos cavalos. A síndrome cólica ela tem várias causas, ela tem várias etiologias. Ok? Você pode ter uma obstrução intestinal, você pode ter uma parasitose, mas os sintomas vão ser basicamente os mesmos. Por isso que a cólica é chamada de síndrome cólica. Ok? Bom, dando sequência, nós vamos caracterizar as enfermidades ou doenças. A primeira caracterização é através da nosografia. O que vem a ser a nosografia? É como se descrevem as enfermidades. Então nós podemos descrever uma enfermidade com base na geografia. Já foi muito usado isso. Por exemplo, doença de Newcastle, que afeta as aves. Newcastle é um local na Inglaterra. A Potomac Horse Fever. Potomac Horse Fever é a mesma coisa que Ehrlichiose equina. Né? Mas por que tem esse nome, Potomac Horse Fever? Porque ela foi descoberta, né, nas proximidades do rio Potomac, nos Estados Unidos. Com base na sintomatologia.
Febre aftosa ocorre nos bovinos, né? Então, o sintoma, o animal tem febre e tem aftas, né? Estomatite vesicular também, né? Com base no agente etiológico, por sinal, é o mais aceito atualmente, né? Babesiose, anaplasmose, tuberculose, né? Quer dizer, tem como base a denominação da enfermidade, a grafia da enfermidade, o agente etiológico. E com base também em nomes próprios, como, por exemplo, a doença de Chagas, né? Que foi dado esse nome em homenagem ao Carlos Chagas. Bom, dando sequência então, vamos à nosotaxia. É a classificação das enfermidades. E essa classificação pode ser feita em função da origem da enfermidade. Quer dizer, as enfermidades podem ser separadas em infecciosas, em não infecciosas, né? Quer dizer, agentes que causam infecção, enfermidades que não ocorre infecção e as enfermidades parasitárias. Bom, dando sequência na caracterização das enfermidades, das doenças, vamos passar então agora ao estudo da nosologia. O que vem a ser a nosologia? A nosologia ela trata da evolução das enfermidades, isto é, como a enfermidade se comporta dentro do indivíduo, desde o seu início até o fim. Bom, o primeiro item a ser avaliado da nosologia é a etiologia. E a etiologia, o que vem a ser etiologia? São as causas da enfermidade. Essa etiologia pode ser biológica. Nesse caso, podendo ser ainda dividida em infecciosa, no caso viral, bacteriana, micótica, parasitária, nutricional, alérgica, metabólica e tóxica. A etiologia pode ser também física, quer dizer, quando agentes físicos, né, forem responsáveis pela enfermidade que o animal está sofrendo. Quer dizer, o indivíduo pode adoecer por conta de calor excessivo, de frio excessivo, né, ou de descargas elétricas. Nós já vimos várias vezes no noticiário bovinos sendo mortos por raios que, né, caem no campo e esses animais estão perto, às vezes debaixo de árvore, e aí o raio bate na árvore ali e mata os bovinos, né, com a descarga elétrica. Cabe ressaltar que os animais eles são muito sensíveis às descargas elétricas. Eu já vi animal morrendo por choque um choque de 110 volts, o animal morreu na hora, né? Isso acontece também porque ele não tem sapato, né, isolando ele do solo. Então, a descarga elétrica no animal ela é muito mais intensa do que no ser humano, que normalmente está calçado. E a etiologia química, quer dizer, quando o que leva o animal a ficar doente, e às vezes até a morrer, né, são os agentes químicos, como por exemplo inseticidas, metais pesados e substâncias químicas de uma maneira geral. A receptividade. A receptividade é a capacidade de determinadas espécies adquirirem determinadas enfermidades. Por exemplo, sinomose, ela dá só em cachorro, ou melhor, em canídeos, né? Febre aftosa, ela ocorre em animais biungulados, quer dizer, tem duas unhas, ou animais de casco fendido. Com relação aos sintomas, né,
E aí é interessante a gente definir novamente sintoma. Sintoma é manifestação clínica da doença, né? Ou então todo fenômeno anormal, orgânico ou funcional, pelo qual as enfermidades se manifestam. E quais são os tipos de sintomas que ocorrem nos animais? Eles podem ser subjetivos, né? Subjetivos quando eles são oriundos da queixa do nosso paciente, né? Os sintomas subjetivos, o nosso paciente tem capacidade de falar? É claro que não. Então, esses sintomas subjetivos, eles não são utilizados em medicina veterinária. Tem autor, por exemplo, que usa, né, essa definição de sintomas, que sendo subjetivo, ele não se aplica dentro da veterinária e seria apenas o sinal que é observado pelo veterinário ou pelo cliente, né? Mas nós temos outros tipos de sintomas. Por exemplo, os objetivos, né? Os objetivos são aqueles que nós verificamos quando examinamos o animal. Assim como os sintomas anatômicos, físicos ou orgânicos, que são aqueles sintomas que são oriundos de alterações nos órgãos. Temos também os sintomas funcionais. Os sintomas funcionais são aqueles que decorrem de alteração na função do órgão. Os sintomas reflexos, que ocorrem à distância do local de lesão. E aí eu tenho um exemplo interessante disso. Mais uma vez eu vou aqui na cólica equina. Quando o animal tem uma cólica verminótica, né, que é causada por aquele trombo, né, na artéria mesentérica cranial dos equinos, por larvas de estrôngilos vulgares, nós temos uma lesão lá na artéria mesentérica, né? Essa lesão vai haver compressão de nervo ciático que vai afetar, né, a locomoção do animal. Então nós podemos ter claudicação, né, sendo que a lesão está lá em cima, lá no intestino. Os sintomas locais são aqueles situados no órgão ou no tecido ou na estrutura afetada. Tem uma certa semelhança com os sintomas anatômicos, físicos ou orgânicos. Sintomas gerais são aqueles decorrentes de alteração em todo o organismo do animal. Sintomas provocados são aqueles que são evidenciados pelas técnicas de semiologia. E aí eu vou dar vocês vão ter que fazer um teste em vocês mesmos. Então vocês segurem aqui na região da traqueia, comprimam um pouco e vejam se vocês tossem, mas não comprime demais não, senão você pode provocar vômito, tá certo? Então, esse aí é o reflexo da tosse. Então, quando você aperta a traqueia do animal, ele, principalmente quando tem alguma alteração nessa região, ele vai tossir, porque a região já está irritada e quando você aperta, né, na região, o animal acaba que você estimula o animal a tossir. E os sintomas patognomônicos. Os sintomas patognomônicos, eles, por definição, seriam aqueles sintomas que seriam característicos de determinadas enfermidades. Tá certo? Antigamente, por exemplo, quando você via um cachorro babando, você atribuía aquele sintoma à raiva. Tá certo? Principalmente quando ele vinha de regiões ali da Zona Oeste, Campo Grande, Bangu, Santa Cruz. Então, logo se pensava em raiva quando via aquilo. Então, dizia-se que um sintoma patognomônico de raiva era o cachorro babando. Mas a gente sabe que isso não é totalmente verdadeiro, né? Não existe um sintoma específico de uma doença, mas sim um quadro sintomático. Então, quando você quer caracterizar uma enfermidade, você usa o quadro, ou que é o conjunto de sintomas que melhor caracteriza a enfermidade. Quadro sintomático.
Com relação à evolução, né, o que vem a ser a evolução de uma enfermidade? Né? É como a doença, a evolução, a doença se comporta dentro do organismo do animal. Ela pode ter uma evolução superaguda, quer dizer, o animal rapidamente ele adoece e pode vir até morrer. Né? Abaixo dele vem a aguda, subaguda e crônica. O que vem a ser a crônica, a evolução crônica? Aquela que o animal fica, né, debilitado, ele fica sentido, né, emagrece, mas não morre. Né? Porque normalmente isso ocorre, inclusive, nas parasitoses. Porque se o animal morrer, se o hospedeiro morrer, o parasita também morre. E não dá para eu dizer, quantas horas vai demorar uma evolução superaguda. Não tem um tempo determinado, depende muito do agente, depende, né, de como esse agente se comporta. Por exemplo, se eu pensar num agente físico, uma eletrocução, o bicho pode morrer na hora. Então pode ser questão de segundos e esse animal vir a morrer. Entenderam? Então a evolução vai ser superaguda ou até crônica, dependendo muito do agente etiológico. Patogenia, né? O que é patogenia? É como é que esse agente ele entra no organismo, como é que ele se multiplica, né? Como ele se comporta dentro do animal que ele está presente, ou uma determinada enfermidade, né? Como é que ela vai se comportar. As lesões são, obviamente, né, o que esse agente causa no hospedeiro, o que fica lá, o que é ferido nesse animal, o que é causado a presença desse agente naquele hospedeiro, naquele animal que você está atendendo. Bom, e aí vamos lá para o diagnóstico. O que vem a ser o diagnóstico? O diagnóstico é o resultado dos elementos que foram colhidos no exame clínico. E ele pode ter dois tipos. Ele pode ser in vivo, que normalmente você faz no exame clínico, né? E o pós-mortem. Né? O animal pode ter sido examinado e ele vem a falecer e depois, na necrópsia e na histopatologia, a gente consegue chegar à causa da morte, inclusive, desse indivíduo. Bom, a classificação desse diagnóstico. Então, pode ser classificado de acordo com o modo de colheita dos dados. Pode ser clínico, né? De acordo com o modo de colheita, ele pode ser clínico, pode ser laboratorial, pode ser cirúrgico e misto, quer dizer, uma junção desses tipos de diagnóstico de acordo com o modo de colheita. Quanto à qualidade e quantidade dos sintomas, ele pode ser completo, onde a maioria ou quase todos os sintomas daquela enfermidade foram verificados, ou ele pode ser incompleto, quer dizer, nem todos os sintomas foram observados. De acordo com o método, ele pode ser direto ou intuitivo. Quer dizer, você observou o animal, você verificou os sintomas, né, e você chegou a um diagnóstico. Né? O diagnóstico clínico normalmente é assim. Comparativo ou dedutivo. Eu estou comparando aqueles sintomas com os sintomas de outras enfermidades. Aí já começa a ter algum perigo. Né? Ele pode ser também, né, por exclusão. Quer dizer, várias enfermidades eu fui excluindo todas as possibilidades, só sobrou aquela. Mais perigoso ainda, né?
porque eu posso ter deixado de observar algum sintoma, ou posso ter deixado de fazer algum exame, né? E aí, esse exame, esse sintoma poderia ser esclarecedor para eu chegar ao diagnóstico. E de acordo com a espontaneidade, quer dizer, a espontaneidade com que os sintomas são observados. Ele pode ser positivo ou definitivo, quer dizer, você fechou aquilo, né? Está com todos os sintomas, a evolução da enfermidade. Pode ser hipotético ou provável. Começou a ficar perigoso de novo. Né? Provavelmente é aquilo. Quando você diz provavelmente, pode ser ou pode não ser. Né? E o diagnóstico reservado, quer dizer, você ainda não chegou, né, a um diagnóstico efetivo, né? Ou pode ser até um diagnóstico presuntivo, né? Aquele diagnóstico que ainda não está fechado, por conta até mesmo da evolução da enfermidade. E aí nós vamos ao prognóstico. O que é o prognóstico? Prognóstico são as chances que o animal tem de curar. Quer dizer, quando você avalia, né, a evolução do quadro clínico, você tem como estabelecer o prognóstico. Né? Então, como é que ele se classifica, o prognóstico? Ele se classifica em benigno, quer dizer, ele vai evoluir para a cura. Ele pode ser grave, já está dizendo, o quadro clínico pode se agravar. Ele pode ser reservado, olha lá, me reservo, pode ser que melhore, pode ser que piore. O quadro clínico ainda não está bem estabelecido, a evolução ainda não está bem estabelecida. Ele pode realmente até melhorar, mas as chances dele não são boas. E por último, o prognóstico fatal, quer dizer, você vai chegar. Eu já atendi, por exemplo, um cão certa vez e ele chegou com sintomas respiratórios assim bem típicos de uma intoxicação, né? E quando eu fui fazendo a anamnese, né, com a cliente, já vou explicar a vocês depois que vem a ser a anamnese, são aquelas perguntas que a gente faz ao cliente sobre o que está acontecendo com o paciente, né? O cliente hoje se chama de tutor também. Então, ele falou que o cachorro ele teve acesso a veneno de rato. E o tipo de respiração que o cachorro estava apresentando era uma respiração, vocês vão ver depois em aparelho respiratório, de Cheyne-Stokes. Essa respiração é uma respiração que a amplitude respiratória vai subindo, 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 e depois vem descendo, 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 descendo. Né? E intercala-se por um período de apneia. Essa respiração, o quadro estava bem, o animal tinha dificuldade, cada vez mais o período de apneia entre um movimento respiratório e o outro, ele cada vez mais estava aumentando. E eu tive que falar para a tutora, né, na época, que o cachorro não ia resistir, também a gente não tinha medicamento nenhum ali, naquele momento, eu estava em casa, né, no Paracambi, naquele tempo não tinha clínica, não era um lugar que realmente tinha poucos veterinários também. Devíamos ter na cidade uns 3 ou 4 veterinários contando comigo, a professora Vânia. Então, eu tive que falar, ó, esse cachorro não vai ter jeito com ele. Esse cachorro vai virar óbito. Né? E não deu 5 minutos, o cachorro estava morto. Né? Então, não é a melhor notícia que você quer dar para o seu cliente, não, mas é a notícia que você tem que dar às vezes. Bom, vamos à indicação. Indicação, o que vem a ser essa indicação? A indicação, né, é exatamente o que você vai definir para, né, o que fazer com esse animal. Quais as recomendações que você vai fazer? Né?
e principalmente para combater a enfermidade que o animal, né, está apresentando. Então, é o que você vai falar para o tutor do animal para fazer com o seu paciente, né? Quer dizer, essa indicação ela vai ser dietética, quer dizer, você manda alterar algumas coisas na alimentação, o animal está com diarreia, você procura tirar alimentos mais gordurosos da comida dele, né? Você vai fazer uma indicação fisioterápica, tem que ir lá botar o cachorro para nadar, botar o cachorro para caminhar mais, né? Fazer exercícios, né? Uma indicação higiênica, quer dizer, o local que um animal vive não está bem, não está adequado, né, à condição de vida que ele precisa ter. Por exemplo, você sabe que é fundamental para controlar a pulga não só tratar o animal, mas tratar o ambiente em que ele vive. Tratar o canil, tratar os locais onde ele fica, né? A mais comum, né, é a indicação farmacológica. Você vai dar medicamentos para combater o problema, vai receitar antibióticos, você vai dar vitaminas para aquele animal, quer dizer, você vai fazer alguma indicação medicamentosa para aquele paciente. Ou então você vai indicar fazer uma cirurgia, né, para corrigir o problema que o animal está sofrendo. Okay? Essas são as indicações. E aí nós temos o término, né? O término. Como é que a enfermidade vai terminar? Ela pode evoluir para uma cura completa, ela vai ficar bem, vai se recuperar dos problemas todos, vai passar a comer adequadamente, né? Ou vai evoluir para uma cura incompleta, quer dizer, vão, né, aparecer sequelas nesse animal, ou então, né, não vai ter jeito. O prognóstico fatal vai evoluir para a morte. Agora vamos tratar do exame clínico. O exame clínico ele é dividido em exame subjetivo e em exame objetivo, que nós vamos ver mais na frente. O exame subjetivo ele é dividido em identificação e anamnese. Na identificação, evidentemente, nós vamos buscar, né, informações que identifiquem o nosso paciente, né, tais como quem é o seu tutor ou proprietário, o endereço dessa pessoa, se o animal tem um nome ou tem um número, a espécie, evidentemente, que ele pertence, a raça, o sexo dele, a pelagem ou a cor desse animal, o seu peso, se tiver como pesar, é importante, até mesmo para aplicação de medicamentos, ou então o seu porte, né, que também pode ser se ele é porte pequeno, médio ou grande. Né? A sua procedência, que é outra informação também muito importante, porque em função da origem desse animal, de onde ele é, nós podemos associar a determinadas enfermidades. A aptidão, quer dizer, para que esse indivíduo serve, esse animal serve, qual a finalidade, se ele é para, por exemplo, se é um cão de guarda, se é um cão de companhia, se é um bovino de produção leiteira, né? Se é um bovino para a produção de carne, né? Bem como a data em que está sendo feito o exame, né? E outras anotações que se façam necessárias, como, por exemplo, eventuais marcas, cicatrizes que esse animal tenha, né? Tatuagens, eventuais brincos com numeração, né? No caso de animais de grande porte, e mesmo colares e coleira que tem alguma identificação desse animal. O segundo item do exame subjetivo é a anamnese. E a anamnese, o que vem a ser por definição? São todas aquelas informações que nós vamos buscar com o cliente nosso ou o tutor do animal, né, que vão nos informar, né,
sobre a vida desse animal. E aí nós temos a classificação, anamnese fisiológica, quer dizer, de que esse animal se alimenta, né? O ambiente em que ele vive, como é, né? Daí por diante. Anamnese patológica. Anamnese patológica são aquelas informações relacionadas à enfermidade ou à queixa, né, do tutor do animal. Quer dizer, há quanto tempo esse animal está com esses sintomas, né? Se esse animal ocorreu alguma modificação no comportamento dele nesse meio tempo, também tem a ver também com a anamnese fisiológica. E a anamnese familiar ou de rebanho. O que quer dizer isso? O que está relacionado? Com os animais que ele coabita, né? Um cão pode ter outros cães na residência, né, junto com ele, coabitam com esse cão, e os outros cães podem ter apresentado o mesmo problema que ele. Ou, no caso de familiares dele, o pai, a mãe, se algum ou um outro irmão apresentou o mesmo problema. Que aí você já pode pensar em alguma enfermidade congênita. Ou, né, em rebanhos. Né? Se você tem, por exemplo, vários animais numa propriedade e eles começam a adoecer, então você tem essa informação já, você começa a pensar em algo de origem infecciosa, alguma enfermidade infecciosa, você começa a pensar em doenças metabólicas ou algo que esteja relacionado à alimentação. Bom, no exame objetivo, né, esse exame objetivo é dividido em exame geral e exame especial. O exame especial, nós vamos tratar do exame dos sistemas orgânicos e aparelhos, né? E o exame geral são também algumas outras informações que nós vamos precisar obter, né, que vão complementar o exame subjetivo. Como, por exemplo, o biótipo do animal. O que vem a ser o biótipo? É a constituição física daquele indivíduo. E segundo Admetes, os animais podem ser classificados com um biótipo robusto, quer dizer, aquele animal muito forte, muito musculoso, de grande porte, uma constituição grosseira, aquele animal que já tem os ossos muito proeminentes, né? A pele muito grossa. O animal com a constituição fina, aquele animal esguio, né? Nem por isso magro, né? A constituição débil, aquele animal já mais fraco, mais fino de corpo ainda, né? E a constituição linfática, que normalmente tem a ver também com o comportamento linfático do animal. Aquele animal tranquilo, mais calmão. Bom, essa constituição linfática corresponde também a animais normalmente mais gordos, né? Mais lentos, ok? Bom, já existe uma outra classificação para o biótipo, que é a do score corporal, né? Onde nós vamos ter vários tipos de constituição, né? E aqui nós estamos apresentando as constituições de zebuínos para vocês, de score corporal, né? Então, o primeiro deles é a magra inferior. Nesses animais, nós vamos observar, né, o processo transverso, que está aqui, ó, das vértebras lombares, bastante proeminente. As costelas ficam à vista e as espinhas dorsais da coluna, né, muito acentuadas. Já o magro superior, né, pode-se observar, né, que as espinhas dorsais, os ilhos, os isquios e as costelas ainda estão proeminentes e o processo transverso também visível, mas já com
cobertura já maior, uma capa gordurosa já maior nessas regiões. Já o score médio inferior, né, consegue observar que as costelas, os ilhos, os isquios, eles estão visíveis, mas a musculatura, né, na anca, né, ainda está um pouco côncava, né, e o processo transverso ligeiramente coberto. Você vê que esse aqui nós não conseguimos observar o processo transverso como nos outros dois tipos anteriores. Já a média superior, nós conseguimos verificar que esse animal ele já apresenta uma suave cobertura muscular, as espinhas dorsais, né, quase não se vê, são pouco visíveis, e as costelas, nós conseguimos observar melhor as últimas costelas desse animal. E o score 5, né, o quinto score, é a condição gorda inferior, né? Esse animal ele apresenta uma boa cobertura muscular, né, e início de deposição de gordura na base da cauda, na inserção da cauda. Bom, o próximo item desse exame geral é o estado de nutrição. No estado de nutrição, nós vamos avaliar como esse animal está, se ele tem um bom estado de nutrição, são normalmente animais sadios, se ele está regular, né, ainda tem como se recuperar, se ele tem um mau estado de nutrição, animal já mais fraco, e o animal caquético é um animal realmente muito magro. Na avaliação da conduta, né, quer dizer, como o animal se comporta e como ele se relaciona com o meio que o cerca, né? Esse animal, nós vamos observar o facies dele. O que é o facies dele? É a expressão facial. O animal, por exemplo, quando ele está com dor, ele mostra aquela expressão mais angustiada, mais incomodada, né? O comportamento também é outro item, né, que é importante de se observar como ele se comporta e como ele reage aos estímulos. Por exemplo, o animal está ali num determinado ambiente, um passarinho canta. Ele deveria tentar observar, achar. Você chama esse animal, né, ele deveria se dirigir na sua direção. E nós temos as atitudes. Como é que esse animal se deita, como esse animal se levanta. Por quê? Se ele tem dificuldade para levantar, ele pode estar com dor em algum local. E, obviamente, a maneira como se deita. A gente sabe, por exemplo, que os bovinos eles se deitam no decúbito externo abdominal direito. Essa é a posição normal dele se deitar. Se ele começa a deitar de outra maneira, para um decúbito lateral, isso não é uma atitude normal. E você pode até encarar isso como uma atitude patológica, né? Cavalo também levantando e deitando, tem alguma coisa incomodando ele, né? O cachorro salivando muito, né? Várias atitudes que nós vamos ter que observar. E isso passa tudo pelo bom senso, em você observar como aquele animal normalmente se comporta, como ele deveria se comportar e verificar se aquele comportamento que ele está assumindo, se aquela atitude que ele deveria tomar, né, por exemplo, você chamar um animal, né, e ele não responder, será que ele está escutando bem? Será que ele tem algum problema na audição? Né? E por aí vai. Tá certo? Ok, gente. Um grande abraço a vocês e na aula de digestório nós vamos conversar novamente.